BRICS Plus, né? Esse grupo, como vocês talvez saibam, é gigante. É um grupo que tem um peso enorme no mundo, pelo simples fato de que ele se compõe de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, até recentemente, né? Nós temos, como dizia o Celso Amorim, hoje assessor internacional do Lula, nós temos nanomania, não megalomania, nanomania, mania de ser pequenos. E supostamente os BRICS eram para ser uma coligação de países de grande porte, né? Eu acho que muitos países pequenos são super respeitáveis, né? Mas às vezes eles são mais vulneráveis, frequentemente eles são mais vulneráveis à pressão externa, né? E desde o início os BRICS foram o quê? Desde 2008 foram uma força anti-hegemônica contra a hegemonia ocidental, não é? Quem é que propôs a criação dos BRICS em 2008? Foi a Rússia. A Rússia procurou Brasil, Índia, China para sugerir a formação desse grupo, sabe? Nós criamos duas instituições, dois mecanismos de financiamento novos. Nós criamos um banco, que é um banco criado pelos grupos. Nós criamos um fundo monetário criado pelo grupo, né? Eu participei, como eu disse, disso intensamente. Quando nós começamos em 2008, nós não tínhamos essa ideia de criar mecanismos próprios, nós tínhamos a ideia de pressionar o Fundo Monetário e o Banco Mundial a se abrirem para nós. Gente, o Brasil, desde a Grande Depressão dos anos 30, dos anos 1930 do século passado, foi uma das economias mais dinâmicas do mundo. Por que eu falei tanto em BRICS e não falei no espaço sul-americano, né? Tem uma razão, que na minha experiência concreta no FMI, era tão difícil coordenar com os sul-americanos, tão difícil, sabe? Era assim, muito complicado. O Brasil é um país complicado também, mas eu não conseguia articular com os vizinhos sul-americanos e latino-americanos, ou conseguia muito pouco. Ao passo que a coordenação com os BRICS fluiu muito facilmente na minha época no FMI, sabe? Então, o que acontece? Você tem toda a razão, você tem toda a razão. Tem que ter uma preocupação muito especial com o nosso entorno geográfico, nossas fronteiras, né? Mas com realismo, porque, veja você, eu falei da entrada da Venezuela no Mercosul, achei boa a entrada da Bolívia, mas nós não podemos deixar o Chile, o Peru e a Colômbia entrarem. Sabe por quê? Porque esses países têm um acordo de integração profunda com os Estados Unidos no modelo ALCA. Isso não é compatível com o Mercosul. Então, para a Colômbia, Chile e Peru entrarem no Mercosul, eles precisariam romper os acordos tipo NAFTA, tipo ALCA, que eles fizeram com os Estados Unidos. Farão isso? Se fizerem, ótimo, mas quero ver, tá certo? Quero ver colombianos, chilenos e peruanos tomarem essa decisão, entende? Então, a América do Sul se cindiu em duas partes, a Atlântica, que inclui a Venezuela, e a Bolívia também, que não tem mar, e toda a orla do Pacífico, que não está profundamente integrada com os Estados Unidos, do ponto de vista comercial, de regras e tudo, entendeu? Eu acho que a troca do Banco Central, por qual foi o problema? Eu e muitos outros economistas passaram anos explicando por que não se devia dar autonomia formal ao Banco Central. Eu escrevi sobre isso, participei de debates no Congresso, expliquei tintim por tintim, muitos outros economistas fizeram o mesmo, né? Mas durante o governo Bolsonaro se deu autonomia ao Banco Central. Ou seja, os mandatos dos diretores e do presidente não são coincidentes com o da presidente da República. Aí acontece essa aberração do Lula ter que conviver 2 anos com o presidente indicado pelo Bolsonaro, o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, que, no meu entender, sabotou em muitos momentos, sabotou com medidas que tomou, ou deixou de tomar, né? Então,
Agora teremos o Galípolo na presidência, ele foi indicado. E não será rejeitado pelo Senado. Vai passar, acredito. Eu conheço bem o Galípolo, meu amigo. A formação de economista dele é heterodoxa. E ele é muito amigo do Luiz Gonzaga Beluso, que é um dos principais economistas brasileiros. Né? Heterodoxo também. O Beluso escreveu vários livros em conjunto com ele, e foi o Beluso que lançou o Galípolo na esquerda, porque ele não era conhecido, ninguém sabia que ele existia, e ele tem um diferencial muito importante dentro da esquerda, que ele é um dos poucos economistas de esquerda que entendem bem como é que funcionam os mercados financeiros, os mecanismos, os detalhes, sabe? Entende muito mais do que eu, é muito mais do que eu, sabe? Então ele está muito preparado desse ponto de vista, sabe? Ele não veio propriamente, ele foi executivo principal, viu, de um banco pequeno. Esqueci o nome dele, Banco Fator, eu acho. Um banco pequeno aqui em São Paulo. Ele não é um cara que fez uma trajetória no mercado financeiro longa. Eu tenho esperanças de que ele vá fazer mudanças efetivas, sabe? Mas ele foi imprensado, né? Vocês viram, né? Ele foi imprensado. Estavam querendo degolá-lo antes dele levantar voo. Aí ele tem dado declarações super conservadoras, né? Fez um recuo desordenado, na minha opinião, e falou coisas extraordinárias, né? Como, por exemplo, que o Roberto Campos está dando a volta da vitória nesses meses finais. Aí é muito importante saber como é que o Lula vai decidir sobre os outros cargos que ele tem que indicar agora. São 3, se não me engano, que ele tem que indicar agora, além do Galípolo. Tem que escolher bem esses 3. Não pode escolher gente ligada ao sistema financeiro. Por que não pode? Porque o sujeito que faz carreira no sistema financeiro, ele vai para o Banco Central ganhando muito menos do que ele ganha no mercado para valorizar o passe e voltar com salário melhor para o sistema financeiro, entende? Ele só consegue fazer esse movimento se, estando no Banco Central, ele atua estritamente de acordo com o sistema financeiro, com os interesses do sistema financeiro, e não com o interesse público, entende? Então, é muito delicado isso. Eu estou na expectativa de que esses indicados pelo governo Lula não terão esse enfoque, que eles saberão voltar para as suas universidades, se for o caso, voltar para as suas atividades não excelentes no setor financeiro, né? Espero, né? Porque a verdadeira independência que não foi garantida para o Banco Central é a independência em relação ao sistema financeiro. Quando começou a falar em auditoria da dívida, era a auditoria da dívida externa, que era preponderante na época, sabe? E pediam, tem uma comissão de auditoria da dívida externa no Senado, o Severo Gomes era um dos principais parlamentares, e pediram todas as informações sobre dívida externa ao Banco Central. Sabe o que o Banco Central fez? Pegou, na época, né, não tinha internet, pegou uma Kombi, ou 2 Kombis, 3 Kombis, encheu de papéis e mandou lá para o Senado. Ninguém soube o que fazer com aquilo. Foi totalmente inócuo, sabe? Então, eu concordo com ela e com outros que falam a mesma coisa, que a transparência do Banco Central é muito ruim, sabe? Do governo de modo geral, mas não é deste governo, é uma coisa antiga. A transparência do Banco Central piorou nos últimos anos, em vez de melhorar. Eles estão dando menos informação do que davam há 10 anos atrás. Vocês viram a gravidade disso? Piorou. Você pega a ata do Copom, a famosa ata do Copom, do Comitê de Política Monetária, não tem número nenhum ali, não tem dados, só tem frases confusas num português horroroso, sabe? Então, a transparência do Banco Central, por exemplo, reservas internacionais, o Banco Central é o depositário das reservas, 360 bilhões de dólares. Como é que o Banco Central gera essas reservas? Tem um relatório trimestral, vai ler esse relatório. É muita pouca substância na informação, sabe? Você não consegue, a partir dali, entender como é que o Banco Central, no detalhe, gere as reservas do país, né? E eu acho perfeitamente compatível industrialização com distribuição de renda, não há uma contradição. Veja, só resumindo um problema complexo,
Quando você transfere renda para setores mais pobres, você mata 2 coelhos com uma cajadada. Você melhora a distribuição de renda do país, estimula a economia, porque você bota dinheiro na mão de quem gasta. E o multiplicador é mais alto do gasto público, entende? Então, o caminho para o desenvolvimento com distribuição de renda é a atuação do Estado distributiva, entende? Isso é essencial. As pessoas falam isso, os economistas falam isso, mas não tem o destaque que merece, né, essa questão. Né? Professor Paulo Nogueira, foi uma honra muito grande para o nosso sindicato recebê-lo. E, nesse momento, nós gostaríamos de entregar uma singela homenagem, passar em suas mãos para a nossa foto. Gostaria de chamar a mesa aqui para a gente poder tirar foto com o professor Nogueira.